É uma questão, posso estar errado colocar dessa forma, mas eu vejo meio que como cultural. Sim. É a cultura do médico. Sem dúvida. O cara já manda direto, né, para diálise. O Sem cara dúvida. não pensa. E o paciente ele não é obrigado a saber. O paciente não lê o livro, pô. Ele não sabe. Então, acho que cabe aos médicos, sim, com certeza, a elucidar isso pro doente, trazer isso pro doente, essa informação e dar a possibilidade dele escolher, né? Óbvio que, assim, são técnicas diferentes para fazer a mesma coisa, né? Mas elas diferem porque uma precisa de um cirurgião, a outra nem sempre, né? A outra precisa do cirurgião Tem que vascular. fazer a fístula. A fístula. Né? A Acaba fístula. que as duas vão precisar de um cirurgião. Sim, mas eu tô falando assim, um catéter, por exemplo, você Sim. tira um doente numa Sim, o urgência. nefrologista acaba tendo mais autonomia, né? Não, Exatamente. E vou te falar uma coisa, num cenário nacional, assim, mais nível fora Rio de Janeiro do que Rio, o nefrologista coloca o catéter de Tenkoff Tenkoff, também, exatamente. Exatamente. que aí vai chegar lá na formação. Você tem que aprender isso lá na residência. Então você precisa de um Uhum. staff na residência que saiba fazer para passar para o residente passar a fazer, ganhar expertise e acabar fazendo mais. Nada contra o cirurgião, pelo amor de Deus. Ambulatorialmente. Não, de forma alguma. Mas quanto mais nefrologistas com expertise para fazer a colocação do Tenkoff, isso vai impactar demais na divulgação do método, porque a gente trabalha com ele full time, o tempo todo, entendeu? Então isso é muito importante. Até a peritoneal, a gente tem a condição de não depender do cirurgião para colocar o Tenkoff. Óbvio, se tiver uma complicação na colocação do Tenkoff, a gente vai ter que pedir socorro para o cirurgião, Sim, obviamente. Mas aí é aquela questão de expertise do centro. Quanto mais, o que o Jadilson falou muito bem, quanto mais a gente faz, mais mão a gente ganha, o número de complicação cai vertiginosamente. Então, assim, até na peritoneal a gente tem essa vantagem de conseguir botar um acesso definitivo que o nefrologista consiga fazer com segurança. E dá para fazer, inclusive, com anestesia local. O médico, o nefrologista pode fazer pela técnica de Seldig. Seldig, né? Você faz ambulatorialmente, tem que ter um bom treinamento, e quanto mais ele fizer, mais mão ele vai ter, certeza. mais ele vai estar fazendo, né? Normalmente, grupos que adotam nefrologista implantando catéter, eles também dão uma pivotada no número de pacientes, porque a autonomia acaba sendo ali mais Exatamente. do nefrologista e a coisa vai, né? Porque não é fácil também conseguir um cirurgião para botar Tenkoff. A gente é privilegiado lá com o grupo que a gente trabalha. Não é Eles claro, pedem no mesmo dia de ponta. Eu tenho sempre elogiado muito o grupo lá do São Lucas. Bom, em relação à técnica, assim, existe, claro, vocês deixaram claro que o paciente ele pode escolher, ele tem essa opção, mas existe algum perfil de paciente que se beneficie mais da diálise peritoneal do que da hemodiálise? Ou não? Existe vamos dizer assim, existem critérios para você indicar mais uma do que a outra? Cara, eu acho que se a gente for falar primeiro de pacientes que estão impossibilitados da diálise peritoneal, talvez que mais fácil da gente eleger quem vai poder fazer, eu acho que basicamente a gente tem duas contraindicações. Uma é que o paciente não quer, né? E a outra é o paciente que efetivamente tem um peritônio que não funciona. Porque assim, até para o pessoal entender a questão do peritônio, né, para quem está habituado com a hemodiálise, né, a hemodiálise é aquela máquina onde o sangue passa por um filtro, é filtrado e é devolvido esse sangue tratado para o paciente. Onde é que entra o peritônio na diálise peritoneal? O peritônio ele substitui esse filtro, né? Esse filtro da hemodiálise, onde o sangue passa, o peritônio vai ser esse filtro. Então, se o paciente previamente teve alguma questão abdominal importante, uma cirurgia grande, uma infecção, né, que por algum motivo lesou esse peritônio, fibrosou esse peritônio, ele não vai conseguir fazer a diálise peritoneal. A gente não consegue trocar o filtro da diálise peritoneal, entendeu? Então, assim, se a gente, ao contrário da sua pergunta inicialmente, né, quem não poderia fazer? Aquele paciente que não quer fazer o método e aquele paciente que não pode fazer o método porque ele não tem um peritônio viável. Todos os outros estariam ali possibilitados a fazer o método. Tem algumas questões que às vezes entram, no sentido de, por exemplo, pacientes com hérnias abdominais, doença renal policística, onde o paciente tem o fígado e o rim muito grande, e aí o espaço ali seria complicado, cirróticos, às vezes com ascite, mas isso tudo é manejado. Normalmente, quando você tem uma equipe experiente, um grupo que está habituado, isso não é contraindicação, entendeu? Então, eu diria que são duas contraindicações simples. Uma que não pode fazer porque não consegue, porque o peritônio não funciona, e outra porque o paciente não quer, né? E todos os outros, eu acho que aí é caso a caso, individualizar caso a caso,
preparar, treinar, esse tipo de coisa, né? E a Cláudia depois vai falar um pouco melhor sobre esse treinamento, mas é muito importante deixar claro isso, né? Porque às vezes o paciente ele fica muito inseguro. Pensa assim, bom, como é que eu vou me tratar em casa? Estou aqui na clínica fazendo hemodiálise. Aqui tem um médico de plantão, aqui tem uma enfermeira, aqui tem técnica de diálise, assistente social, a nutricionista, e eu vou para casa, o tratamento vai ficar na minha mão, tenho medo disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é esse medo, porque é um método que foi criado para ser feito em casa, pelo leigo, não é para ser feito pelo profissional de saúde. Então, como você falou, ele vai entregar no final aquilo que o paciente precisa, que é substituir um rim não funcionante, mas de uma maneira a ser realizado totalmente diferente da hemodiálise. E, mais uma vez, né? Não estou dizendo também aqui que a diálise peritoneal é o melhor método possível, mas a gente tem que pelo menos equiparar os métodos, né? A hemodiálise e a diálise peritoneal no final vão entregar a mesma coisa, é manter esse paciente controlado. Então, e aí assim, quem teria de repente mais indicação? Né? De repente pacientes mais frágeis, né? Mais idosos, pacientes com insuficiência cardíaca, que às vezes descompensam muito na máquina de hemodiálise. Crianças, pediatria é o método de escolha de pediatria. Bom, e é isso, eu acho que, né? Lembra mais algum específico, Cláudio? Ostomias também, tem muita, ostomias. né? O paciente, existe algumas contraindicações, mas é bom sempre lembrar o seguinte, é válido ver a condição desse paciente, porque existem catéteres diferentes, existem catéteres maiores, curvos, em que você pode implantar numa altura muito maior, que é um curly cat, né? Então você tem essa opção. Já tive vários pacientes ostomizados e assim, é claro, a gente tem um risco maior, mas a gente não pode inviabilizar o método para esses pacientes. Eu acho que é importante não estereotipar o doente. Exatamente. Né? Então, entendeu? A gente tentar... Ontem eu estava até relendo alguma coisa de peritoneal, até por causa do podcast, né? Eu vi um comentário importante, assim. A grande maioria dos pacientes vão ser elegíveis para peritoneal. Então, a gente não deve ficar estereotipado naquele cenário. Só pediatria, só o paciente com insuficiência cardíaca, só o idoso acamado, né? Então, você viu que a gente falou de várias condições que, a princípio, a gente tem uma dificuldade, mas não é impossível. Então, a gente tem que individualizar e não estereotipar o paciente. A gente tem que dar oportunidade para ele. O Jodilson falou uma coisa legal, que a peritoneal, o paciente é o protagonista do tratamento. Exato. Total, né? Total, assim. É ele que dita o ritmo, né? E às vezes os pacientes se assustam com essa situação, até pelo modelo de medicina antigo que a gente tem, né? Um médico é o paternalista. É o médico de família. O cara tá no topo da pirâmide, dá a ordem para baixo, né? O cara da peritoneal é o protagonista. Ele vai treinar, ele vai levar para casa, ele vai anotar as condições, vai na clínica, e nem todos os pacientes têm essa facilidade. Aí, Cláudia, com certeza, milhares de treinamentos nas costas com os pacientes, vai saber introduzir isso muito bem para o paciente, para ele perder esse medo. Então, além de eu achar a peritoneal hoje, assim, no meu consultório, se eu tivesse que indicar um paciente para começar terapia dialítica, eu começo sempre pela peritoneal, primeiro pelo transplante, óbvio, né? Puxando sardinha para a nossa modalidade, mas a peritoneal em termos dialítico, em relação a isso, eu falo isso para o paciente. Você é o protagonista. Você é o paciente, você tem a condição de tocar o seu tratamento, não ficar dependente de uma outra pessoa. Então, acho que isso é muito importante. Assim, só uma que eu lembrei, a Cláudia falou de ostomias, né? E também tem a derivação ventrículo-peritoneal, que também é uma coisa que sempre traz dúvida, né? Mas vai fazer diálise peritoneal, tem uma derivação ventrículo-peritoneal, risco de infecção, enfim... Mas dá para se fazer, né? Não é uma contraindicação absoluta. Então... a gente sempre lembra que, nesses casos, é sempre o ideal a gente fazer a DPA, né? Que é o paciente na horizontal. Que a CAPD, que são as 4 trocas, 3 trocas, 5 trocas, de acordo com a condição do paciente, ele vai fazer, terminado aqueles 30, 40 minutos do procedimento, ele vai, vida que segue, né? Então, ele vai estar na vertical. Então, o interessante é que seja feito sempre na horizontal, por conta da pressão. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra... A íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.